Hoje você não está aqui por acaso. Talvez algo dentro de você esteja cansado. Talvez você esteja procurando respostas, sentido, direção, ou até uma forma de recomeçar. E se eu te disser que tudo o que você vive hoje pode ser apenas o reflexo da forma como você tem pensado? Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai ouvir pode mexer profundamente com a forma como você enxerga a sua própria vida. Mas antes, se isso de alguma forma tocar você, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo o que você está vivendo neste momento, porque você não está sozinho nessa jornada. E talvez hoje seja o começo da mudança que você vem adiando há muito tempo. E se tudo o que você vive hoje fosse apenas o reflexo do que você acredita sobre si mesmo? Eu, Napoleon Hill, compreendi isso não como uma teoria, mas como uma lei invisível que governa todos os destinos humanos. Durante anos de estudo, observando homens e mulheres que ascenderam do nada ao sucesso absoluto, percebi um padrão que não falhava. Nada muda no exterior enquanto a mente permanece a mesma. A mente é o ponto de partida de toda transformação. Antes da riqueza, antes da vitória, antes da realização, existe uma crença silenciosa sendo plantada no interior do ser. E é por isso que tantos permanecem presos na repetição da própria vida. Você está vivendo ou apenas repetindo crenças antigas que nem sequer questionou? Quantos sonhos já foram enterrados porque alguém acreditou que não era capaz? A verdade é simples, mas brutal. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Essa não é apenas uma afirmação. É um ponto de ruptura. Porque o primeiro passo não é físico, é mental. Antes de qualquer ação externa, existe uma decisão invisível que muda tudo: a crença. A crença é a semente invisível do destino, e toda vida é apenas a colheita do que foi acreditado em silêncio, dia após dia, pensamento após pensamento. E quando compreendi isso profundamente, algo dentro de mim começou a ruir, e ao mesmo tempo a nascer. Percebi que todos os homens que eu estudei, os que falharam e os que triunfaram, tinham exatamente o mesmo ponto de partida: a mente. Mas havia uma diferença invisível entre eles. Os que fracassaram acreditavam no limite. Os que venceram acreditavam no impossível. E eu comecei a me perguntar: o que aconteceria se um homem mudasse apenas sua crença, e não sua realidade ainda? Seria possível o universo responder antes da evidência aparecer? Foi então que compreendi uma das verdades mais profundas que jamais escrevi em palavras simples. A realidade não muda primeiro. A mente muda primeiro. E o mundo apenas obedece depois. Você já observou isso na sua própria vida? Quando você acredita que algo vai dar errado, tudo começa a confirmar essa crença. Quando você acredita que não é suficiente, a vida encontra formas de provar isso para você. Mas também acontece o inverso, silenciosamente. Quando você acredita com intensidade, mesmo sem provas, algo invisível começa a se mover ao seu favor. E é aqui que poucos conseguem permanecer. Porque acreditar sem ver exige coragem. E coragem é o primeiro teste de quem deseja mudar sua história. Eu costumava perguntar aos homens que entrevistei: você está vivendo a sua vida ou apenas repetindo o que disseram que você é? E muitos não sabiam responder, porque nunca tinham parado para pensar nisso profundamente. A mente humana é condicionada a aceitar histórias antigas como se fossem verdades eternas. Mas deixe-me lhe fazer uma pergunta que pode mudar tudo o que você pensa sobre si mesmo. E se nada do que você acredita sobre suas limitações for realmente verdade? E se tudo for apenas repetição? Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora.
Essa frase não é um pensamento motivacional. É um ponto de ruptura entre duas versões de você mesmo. Uma versão que aceita o destino e outra que o cria. E quando essa compreensão entra na mente de um homem ou de uma mulher, algo perigoso acontece. Eles nunca mais conseguem voltar a ser os mesmos. Porque agora sabem que não são vítimas das circunstâncias, mas arquitetos silenciosos delas. Eu vi isso acontecer repetidas vezes. Homens pobres se tornaram ricos apenas mudando sua forma de pensar antes de mudar suas ações. Homens comuns se tornaram extraordinários quando começaram a acreditar antes de ver qualquer resultado. E homens derrotados se levantaram quando decidiram dentro de si que não aceitariam mais uma identidade limitada. E então surge a grande pergunta que destrói qualquer ilusão. Se sua vida é um reflexo do que você acredita, por que você ainda está acreditando pequeno? A crença não é apenas um pensamento, é um comando invisível que o universo interpreta como ordem, e toda ordem repetida com emoção se transforma em destino. É por isso que eu digo, o primeiro passo não é físico, é mental. Mas vou além, o segundo passo é perigoso, porque exige ação imediata, porque acreditar sem agir é apenas ilusão refinada. E agir sem acreditar é esforço vazio. Mas quando ambos se encontram, o impossível começa a perder força. E quanto mais eu observava essa lei silenciosa atuando na vida dos homens, mais algo dentro de mim se tornava impossível de ignorar. Ninguém está preso ao seu passado. Está preso à imagem que aceitou sobre si mesmo. Não são os acontecimentos que determinam o destino de um homem. São as interpretações que ele faz desses acontecimentos. Dois homens podem viver a mesma dor. Um se ergue mais forte, o outro se define como derrotado. E é aí que nasce o verdadeiro ponto de separação entre fracasso e sucesso. Você não está preso ao que vive, está preso ao que acredita que é. E isso muda absolutamente tudo. Porque quando um homem acredita que é assim que a vida dele é, ele inconscientemente começa a organizar pensamentos, emoções e ações para confirmar essa crença. Eu vi isso repetidamente. Homens que diziam, eu não tenho sorte, se tornavam especialistas em perder oportunidades. Homens que diziam, isso não é para mim, começavam a evitar qualquer chance de crescimento, como se o próprio sucesso fosse uma ameaça invisível. Mas o mais assustador não era o fracasso deles. Era o fato de que eles estavam inconscientes disso. E então eu escrevi em silêncio uma das maiores verdades que a experiência me ensinou. Nenhum homem pode escapar da prisão da própria crença enquanto não reconhecer que está dentro dela. E foi nesse momento que comecei a entender algo ainda mais profundo. A mente não apenas acredita, ela constrói identidades. E uma identidade, uma vez aceita, se torna mais forte do que qualquer realidade externa. Você já percebeu isso? Quantas vezes você já tentou mudar algo na sua vida, mas voltou ao mesmo padrão? Não porque faltou esforço, mas porque a identidade antiga puxou você de volta. É como se existisse uma força invisível dizendo, você não é isso. Você é aquilo que sempre foi. E é aqui que a maioria desiste. Não porque falhou, mas porque acreditou na voz errada dentro de si. E eu lhe pergunto agora, com toda a profundidade que esse conhecimento exige, quem é você quando ninguém está te observando? Quem é você quando não há aplausos, julgamentos ou expectativas externas? É nesse silêncio que a verdade aparece. E é nesse silêncio que a mudança começa ou morre. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas essa frase só se torna poderosa quando deixa de ser repetida e começa a ser vivida. Porque acreditar não é repetir palavras.
Acreditar é sustentar uma visão mesmo quando o mundo inteiro contradiz ela. E isso exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver: resistência interna. Eu aprendi isso observando homens que começaram do nada e se tornaram gigantes. Eles não eram diferentes em talento, nem em inteligência. Eles eram diferentes em persistência mental. Enquanto outros duvidavam de si mesmos ao primeiro obstáculo, eles mantinham a imagem final viva dentro da mente. Isso é o segredo que poucos compreendem. A mente não responde ao que você quer. Ela responde ao que você sustenta emocionalmente por tempo suficiente. E então, a realidade começa a se reorganizar ao redor disso. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo o que descobri. Antes do mundo mudar, você precisa deixar de ser quem você acha que é. Porque enquanto você continuar carregando a identidade antiga, você continuará recriando os mesmos resultados, apenas com rostos diferentes e cenários diferentes. E isso não é destino. Isso é repetição inconsciente. E eu lhe digo com absoluta clareza: a primeira grande vitória de um homem não é conquistar o mundo, é derrotar a versão limitada de si mesmo que ele acredita ser. E foi exatamente nesse ponto da minha jornada de observação e reflexão que compreendi algo que muda completamente a forma como um homem enxerga a própria existência. Nenhuma transformação verdadeira começa com adição, começa com remoção. Antes de um homem se tornar rico, ele precisa primeiro deixar de ser mentalmente pobre. Antes de um homem se tornar poderoso, ele precisa parar de se identificar com a impotência. E isso não acontece de forma suave. A mudança real sempre começa com desconforto. Porque a mente luta para manter aquilo que já conhece, mesmo que aquilo a esteja destruindo lentamente. E eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Homens que desejavam mudar, mas que não estavam dispostos a abandonar a identidade antiga. Eles queriam resultados diferentes, mas continuavam pensando como a versão antiga de si mesmos. E isso cria um conflito invisível. Um lado deseja evolução, o outro protege o passado. E nesse conflito, a maioria desiste. Mas os poucos que vencem entendem algo essencial. Você não pode levar sua antiga mente para uma nova vida. E então eu comecei a estudar mais profundamente aqueles que conseguiram romper esse ciclo. E descobri algo extraordinário. Todos eles passaram por um momento de decisão interna absoluta, um ponto onde não havia mais retorno psicológico, um instante em que disseram para si mesmos, com uma firmeza quase silenciosa: eu não sou mais essa versão de mim. E essa decisão, embora invisível para o mundo, começou a reorganizar toda a realidade ao redor deles. Você entende a profundidade disso? Não foi o dinheiro que mudou a mente deles. Foi a mente que criou o caminho para o dinheiro. Não foi o sucesso que criou a crença. Foi a crença que permitiu o sucesso existir. E aqui está uma pergunta que eu sempre fazia e que agora faço a você. Se você não mudar quem você acredita ser, o que exatamente você espera que mude na sua vida? Porque a vida não responde ao desejo superficial. Ela responde à identidade profunda. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas há uma diferença entre dizer isso e viver isso. Viver isso exige enfrentar o maior inimigo que existe dentro de um homem: a voz que insiste em lembrá-lo do passado. Você já tentou antes. Você não conseguiu. Isso não é para você. Você sempre foi assim. E é aqui que a maioria se curva. Mas os que vencem aprendem a responder essa voz com outra mais forte. Isso não define quem eu estou me tornando. E nesse instante, algo começa a mudar. Não no mundo externo, mas na estrutura interna da identidade. E uma nova identidade começa a nascer. Mas essa nova identidade não nasce em conforto. Ela nasce no confronto.
confronto entre o antigo eu e o novo eu. E eu vi algo que poucos percebem. O sofrimento da mudança não vem da transformação, vem da resistência a ela. Porque o homem que quer mudar, mas não quer deixar de ser quem sempre foi, vive dividido. E uma mente dividida não cria destino, cria repetição. Foi então que compreendi a profundidade de uma das leis mais importantes da realização humana. Você não recebe o que deseja. Você recebe o que sua identidade sustenta consistentemente. E a identidade é construída por repetição emocional. Pensamentos repetidos, ações repetidas, reações repetidas, até que um padrão se torna quem você é. Mas aqui está a verdade libertadora. Se foi construído, pode ser desconstruído. E se pode ser desconstruído, pode ser reconstruído. E é nesse ponto que o homem deixa de ser vítima do passado e começa a se tornar autor do futuro. E então surge a grande virada interna. O momento em que ele percebe que não precisa continuar sendo quem foi até hoje. Ele pode começar a ser, a partir de agora, quem decide se tornar. E foi nesse ponto da minha observação que compreendi algo que poucos homens têm coragem de enfrentar. A mudança não é apenas uma escolha, é uma guerra interna. Uma guerra entre o que você foi treinado a acreditar e o que você começa a suspeitar que pode ser. E toda guerra começa no silêncio. No silêncio da mente, onde ninguém vê, mas tudo é decidido. Eu vi homens tentando mudar suas vidas, enquanto ainda carregavam dentro de si a versão antiga de quem eram. E isso sempre produzia o mesmo resultado: conflito, confusão e retorno ao ponto inicial. Porque a mente, quando não está alinhada, puxa o homem de volta para o familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. E isso é uma das maiores ironias da existência humana. O homem teme o desconhecido, mas permanece preso ao que o destrói. Então eu escrevi algo que nunca esqueci. Nenhum homem pode avançar enquanto estiver emocionalmente preso ao passado que diz querer abandonar. E aqui nasce a verdadeira dificuldade da transformação. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, não é falta de inteligência, é apego à identidade antiga. Você pode querer riqueza, mas ainda se sentir pobre por dentro. Você pode querer sucesso, mas ainda se ver como alguém pequeno. Você pode querer liberdade, mas ainda pensar como alguém limitado. E essa divisão interna cria um bloqueio invisível, porque a vida externa sempre obedece à estrutura interna. E eu pergunto novamente: você está vivendo como quem deseja mudar, ou como quem ainda acredita ser o mesmo de ontem? Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas perceba, essa frase não é mágica. Ela é um comando, e todo comando precisa ser sustentado por consistência emocional. Porque a mente não se transforma por inspiração momentânea, ela se transforma por repetição consciente. E foi isso que descobri estudando os grandes vencedores da história. Eles não eram pessoas sem medo. Eles eram pessoas que decidiram não obedecer ao medo. Eles não eram livres de dúvidas. Eles eram disciplinados o suficiente para agir apesar delas. E aqui está uma das verdades mais profundas que aprendi. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de não permitir que ele governe sua vida. E quando essa decisão acontece dentro de um homem, algo extraordinário começa a se formar. Uma nova identidade em construção. Mas essa construção não é confortável, porque toda nova identidade exige a morte da antiga. E isso cria resistência interna. Você começa a se sentir estranho dentro de si mesmo, como se estivesse deixando de ser quem sempre foi. E isso assusta a maioria. Mas é exatamente nesse desconforto que a transformação acontece.
Porque crescimento nunca acontece dentro da zona de familiaridade. E então surge um ponto crítico na jornada de qualquer homem, o momento em que ele precisa escolher entre permanecer conhecido ou se tornar desconhecido até para si mesmo. E essa escolha define tudo, porque permanecer conhecido é permanecer limitado, mas se tornar desconhecido é abrir a porta para o impossível. E eu vi isso acontecer com clareza absoluta. Homens que decidiram abandonar a versão antiga de si mesmos começaram a reorganizar sua realidade de dentro para fora. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque eles mudaram primeiro. E o mundo apenas respondeu. E aqui está a lei que governa tudo isso. A mente dominante determina a direção da vida. Se a mente dominante é medo, a vida se contrai. Se a mente dominante é crença, a vida se expande. E quando a crença se torna mais forte que o medo, o destino começa a se dobrar. E foi então que compreendi o verdadeiro poder que poucos ousam acessar, o poder de não voltar atrás. Porque toda transformação é quebrada no momento em que o homem volta a pensar como antes. E por isso, a consistência mental é mais importante que qualquer motivação. Motivação é o início. Consistência é a construção. E quando ambos se unem, o homem deixa de reagir à vida e começa a criá-la. E então compreendi algo que muda completamente a trajetória de qualquer homem que ousa ouvir esta verdade. Não é o sonho que separa os vencedores dos derrotados. É a disciplina invisível que sustenta o sonho quando ninguém está olhando. Porque sonhar é fácil. Continuar quando nada muda é raro. E foi exatamente isso que observei nos homens que realmente romperam os limites da própria condição. Eles não eram movidos por emoção momentânea. Eles eram movidos por uma decisão repetida diariamente. Uma decisão silenciosa, quase invisível, mas inquebrável. E eu comecei a perceber um padrão que se repetia sem falhar. Enquanto a maioria buscava motivação, os vencedores construíam estrutura mental. Enquanto a maioria esperava sentir vontade, eles agiam mesmo sem vontade. E isso cria uma separação profunda entre dois tipos de homens: os que dependem do estado emocional e os que dominam o estado emocional. E aqui está uma das verdades mais duras que descobri. Se sua vida depende de como você se sente, sua vida será instável. Mas, se suas ações dependem de quem você decidiu ser, sua vida se torna inevitável. E então eu escrevi algo que considero essencial. A disciplina é a forma mais alta de autoconfiança, porque ela diz ao universo e a si mesmo que você não negocia mais com suas fraquezas. E aqui surge a pergunta que quebra muitos padrões internos. Você está construindo sua vida baseado no que sente ou no que decidiu ser? Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas essa frase só ganha poder quando é acompanhada de ação consistente, porque pensamento sem ação é fantasia, e ação sem pensamento é caos. Mas pensamento alinhado com ação é criação. E foi isso que vi nos homens que mudaram suas histórias. Eles não esperavam se sentir prontos. Eles se tornavam prontos através da ação. E isso inverte completamente a lógica comum, porque o mundo ensina: sinta primeiro, depois faça. Mas a verdade da realização é outra: faça primeiro e o sentimento seguirá. E quando isso é compreendido, o homem deixa de ser refém das emoções. Ele passa a ser o mestre delas. E isso muda tudo, porque emoções são poderosas demais para serem ignoradas, mas perigosas demais para serem obedecidas cegamente. Então surge a grande virada interna. O homem percebe que não precisa mais esperar motivação. Ele precisa apenas cumprir o que decidiu, mesmo em silêncio, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato. E é nesse ponto que a mente começa a ser reprogramada.
não por palavras, mas por repetição de comportamento, e cada repetição constrói uma nova identidade. Até que um dia ele percebe algo extraordinário. Ele não é mais a versão que desistia. Ele é a versão que continua. E essa continuidade silenciosa começa a reorganizar sua vida por completo. As oportunidades começam a aparecer diferentes. As pessoas começam a reagir de forma diferente. E o próprio mundo parece mais aberto. Mas nada mudou fora. Tudo mudou dentro. E foi então que compreendi a lei mais esquecida pelos homens comuns. A vida responde ao padrão dominante da sua disciplina, não às suas intenções ocasionais. E é por isso que poucos vencem. Porque poucos conseguem sustentar a decisão quando o entusiasmo desaparece, mas aqueles que conseguem tornam-se inevitáveis. E então chega um momento na vida de qualquer homem em que não há mais espaço para hesitação. Um momento silencioso, mas definitivo. Um ponto onde ele percebe que já tentou demais viver dividido entre quem é e quem deseja ser. E essa divisão começa a cobrar um preço. Porque viver entre dois mundos consome energia, destrói foco e enfraquece a direção. E foi exatamente isso que observei nos homens que falharam repetidamente. Eles não eram incapazes. Eles eram inconsistentes consigo mesmos. Um dia acreditavam, no outro duvidavam. Um dia avançavam, no outro recuavam. E essa oscilação cria um ciclo invisível de autossabotagem. Mas aqueles que triunfaram fizeram algo diferente. Eles tomaram uma decisão interna irreversível, não uma decisão emocional, mas uma decisão estrutural. Um compromisso consigo mesmos que não dependia mais de sentimentos. E é aqui que a vida começa a mudar de verdade, porque até esse ponto o homem ainda negocia com suas limitações. Mas chega o momento em que ele diz: eu não volto mais para a versão antiga de mim. E quando isso acontece, algo profundo se altera na mente. A identidade antiga começa a perder força, não porque desaparece imediatamente, mas porque deixa de ser alimentada. E aquilo que não é alimentado, enfraquece. E eu vi isso repetidamente. Homens que pararam de reforçar pensamentos antigos começaram a sentir uma estranheza interna, como se estivessem saindo de uma prisão invisível. Mas essa liberdade inicial não é confortável, ela é instável, porque o cérebro tenta constantemente puxá-los de volta ao conhecido. E é nesse momento que muitos recuam. Mas os que permanecem firmes atravessam um ponto crítico, a desconexão com o antigo eu. E essa desconexão é o início da verdadeira transformação. Porque não se pode construir algo novo sobre uma identidade que ainda domina o comportamento. E então surge uma pergunta inevitável. Você está disposto a abandonar quem você foi para se tornar quem você precisa ser? Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora, essa frase começa a assumir um novo significado. Ela deixa de ser uma afirmação e se torna uma identidade em construção. Porque o homem começa a perceber algo poderoso. Ele não está tentando mudar sua vida. Ele está se tornando alguém que naturalmente vive uma nova vida. E isso muda toda a perspectiva. Porque esforço é temporário, mas identidade é contínua. E foi isso que vi nos grandes realizadores. Eles não forçavam resultados. Eles se tornavam o tipo de pessoa para quem resultados são naturais. E aqui está a diferença essencial. Enquanto o homem comum tenta conseguir sucesso, o homem desperto se torna sucesso. E essa diferença muda tudo, porque aquilo que você é determina aquilo que você não precisa mais perseguir. E então compreendi algo profundo. O verdadeiro ponto de virada não acontece quando você conquista algo externo. Ele acontece quando você não aceita mais retornar ao que te limitava. E nesse momento a mente começa a se reorganizar.
Não porque o mundo mudou, mas porque a direção interna foi fixada. E quando a direção é fixa, o caminho começa a se revelar. E o universo, silenciosamente, começa a responder não ao desejo, mas à decisão. E então eu compreendi algo que poucos homens chegam a perceber em toda uma vida de busca. A realidade não é algo que você descobre. É algo que você influencia continuamente com o estado da sua mente, não de forma mágica, mas de forma silenciosa, constante e inevitável. Porque cada pensamento que você sustenta com emoção começa a moldar suas decisões, e cada decisão molda seus caminhos. E cada caminho molda seus resultados, e assim, sem perceber, o homem constrói a própria prisão, ou a própria liberdade. Eu vi isso repetidamente ao longo da minha observação dos seres humanos. Alguns homens caminhavam pelo mundo acreditando que estavam apenas reagindo à vida, mas na verdade estavam criando padrões invisíveis de repetição, e esses padrões se tornavam destinos. E foi então que compreendi algo que mudou profundamente minha visão. Nada na vida de um homem muda até que ele mude o significado que dá às suas experiências. Dois homens podem perder tudo. Um diz, estou destruído. O outro diz, isso é o início da reconstrução. E ambos vivem realidades completamente diferentes a partir do mesmo evento. E isso revela algo essencial. Não são os fatos que determinam o futuro, mas a interpretação que você escolhe sustentar. E aqui está uma pergunta que poucos têm coragem de responder honestamente. O que você está interpretando da sua vida neste momento? Fracasso ou aprendizado? Limitação ou transição? Fim ou começo? Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora, essa frase começa a se tornar mais profunda do que nunca, porque não se trata apenas de pensamento positivo. Se trata de assumir controle sobre a forma como você enxerga tudo o que acontece com você. E isso exige maturidade mental, porque o homem comum reage ao mundo, mas o homem consciente interpreta o mundo com intenção. E isso muda tudo, porque quando você muda a interpretação, você muda a emoção. Quando muda a emoção, você muda a energia. E quando muda a energia, você muda a direção da sua vida. E então surge uma verdade inevitável. Você não está preso às suas circunstâncias. Está preso ao significado que dá a elas. E eu vi isso claramente nos homens que ascenderam além do comum. Eles não eram aqueles que nunca caíam, eles eram aqueles que se recusavam a permanecer caídos. E mais importante ainda, eles se recusavam a interpretar a queda como identidade. Porque uma falha não define um homem, mas a interpretação contínua dela pode destruí-lo. E aqui nasce uma das maiores separações entre fracasso e realização. O fracassado transforma eventos em identidade. O vitorioso transforma eventos em experiência. E quando isso é compreendido, algo profundo começa a acontecer dentro da mente. O homem deixa de se definir pelo passado e começa a se definir pela direção. E essa mudança, embora invisível, é poderosa demais, porque o passado deixa de comandar o presente, e o presente começa a construir o futuro. E foi então que compreendi algo essencial. A mente que domina a interpretação da própria vida começa a dominar a própria realidade. Não porque controla o mundo externo, mas porque controla a resposta interna ao mundo externo. E essa é a verdadeira liberdade. E foi nesse ponto da minha observação que compreendi algo que poucos homens conseguem aceitar sem resistência. Um homem não muda sua vida mudando suas circunstâncias. Ele muda suas circunstâncias mudando seu padrão interno de pensamento repetido. Não é um evento isolado que transforma um destino. É a repetição invisível de pensamentos que, com o tempo, se tornam decisões automáticas.
e decisões automáticas criam resultados inevitáveis. Eu vi homens tentando mudar suas vidas através de esforços desesperados. Trabalhavam mais, forçavam mais, se cobravam mais, mas continuavam presos aos mesmos resultados. E isso acontecia por uma razão simples, porém profunda. Eles estavam tentando construir uma nova vida com uma mente antiga. E isso é impossível, porque a mente antiga sempre puxa o homem de volta para padrões conhecidos. E o conhecido, mesmo quando doloroso, parece seguro para o subconsciente. E foi então que compreendi algo essencial. A mente não busca felicidade, ela busca familiaridade. E isso explica por que tantos homens retornam aos mesmos ciclos de fracasso, mesmo depois de promessas de mudança. E aqui nasce uma das verdades mais impactantes que observei. Se você não reprogramar o que é familiar dentro de você, você continuará recriando o mesmo destino sob diferentes formas. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora essa frase exige mais do que repetição. Ela exige transformação de padrão. E um padrão não muda com intenção, ele muda com repetição consciente. E foi isso que vi nos homens que romperam suas limitações. Eles começaram a interromper seus próprios pensamentos automáticos. Não aceitaram mais o diálogo interno antigo. Não negociaram mais com a voz da limitação. E no início, isso foi desconfortável, porque o cérebro reage com resistência quando o padrão é quebrado. Mas aqueles que persistiram começaram a experimentar algo extraordinário, um novo tipo de identidade emergindo. E essa identidade não dependia mais do passado. Ela dependia da repetição do novo. E então compreendi algo ainda mais profundo. O destino de um homem não é alterado no momento da grande decisão, mas nos pequenos momentos em que ele escolhe pensar diferente do que sempre pensou. E esses pequenos momentos, somados, tornam-se inevitáveis. E foi assim que vi homens comuns se tornarem extraordinários sem perceberem o instante exato da transformação. Porque a mudança verdadeira não acontece como um evento explosivo. Ela acontece como uma construção silenciosa, pensamento após pensamento, escolha após escolha, reação após reação, até que um dia o novo padrão se torna natural e o antigo padrão começa a desaparecer sem luta. E aqui está o ponto mais profundo dessa compreensão. Você não precisa destruir o antigo, você precisa deixar de alimentá-lo. E aquilo que não é alimentado perde força, e aquilo que perde força desaparece. E então surge uma nova consciência dentro do homem. Ele percebe que não está tentando mudar sua vida. Ele está literalmente reescrevendo sua programação interna. E quando isso acontece, a realidade externa começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou instantaneamente, mas porque o homem mudou sua forma de existir dentro dele. E foi então que compreendi a lei mais silenciosa de todas. O mundo externo é apenas um eco prolongado da repetição interna. E quando a repetição muda, o eco muda. E quando o eco muda, a realidade muda. E nesse ponto, o homem deixa de ser vítima de circunstâncias passadas. Ele se torna o programador consciente da própria experiência. E isso exige responsabilidade. Porque agora ele entende. Nada o prende, além daquilo que ele continua reforçando dentro de si. E essa compreensão é libertadora, mas também exigente. Porque ela remove todas as desculpas e coloca o homem diante de si mesmo. Sem fuga, sem negação, sem ilusões. E nesse encontro silencioso com a própria mente, nasce a verdadeira transformação. E então, chega o momento mais inevitável da jornada de qualquer homem que busca a transformação real. O momento em que ele não pode mais fugir de si mesmo. Eu observei que todos os grandes processos de mudança profunda passam por essa etapa silenciosa, porém brutal.
Não há mais distrações suficientes. Não há mais desculpas convincentes. Não há mais ilusões confortáveis. O homem se encontra sozinho diante da própria mente. E é nesse silêncio que tudo é revelado. Porque quando o mundo externo se cala, o mundo interno fala mais alto. E aquilo que ele vem ignorando por anos, finalmente se torna impossível de evitar. Eu vi homens nesse ponto pela primeira vez, enfrentando algo que não sabiam nomear. Não era fracasso externo, era desordem interna. Pensamentos contraditórios, identidades em conflito, desejos que não combinavam com hábitos, sonhos que não combinavam com crenças. E então compreendi algo essencial. Nenhum homem sofre por falta de capacidade. Ele sofre por falta de alinhamento interno. E esse desalinhamento cria uma vida instável. Um dia acredita, no outro duvida. Um dia avança, no outro recua. E essa oscilação impede qualquer manifestação consistente. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora essa frase exige algo mais profundo do que motivação. Ela exige coerência interna. Porque a mente não responde ao que você diz. Ela responde ao que você sustenta continuamente em silêncio. E foi nesse ponto que percebi a verdadeira virada nos homens que venceram. Eles pararam de viver em conflito interno, não porque eliminaram dúvidas, mas porque decidiram não obedecer mais a elas. E isso muda tudo, porque o homem comum tenta eliminar o medo, mas o homem consciente aprende a agir apesar dele, e esse é o ponto de separação. Então surge uma verdade que poucos conseguem aceitar. Você não precisa sentir certeza para mudar sua vida. Você precisa agir como se já estivesse certo da direção. E a ação repetida começa a gerar nova identidade. E a nova identidade começa a gerar nova percepção. E a nova percepção começa a gerar nova realidade. E assim o ciclo se inverte. Mas isso só acontece quando o homem para de negociar consigo mesmo. E eu vi isso claramente. Os que fracassam sempre mantêm um diálogo interno de negociação. Talvez amanhã, talvez quando eu estiver pronto, talvez quando eu sentir confiança. Mas os que vencem eliminam essa negociação. Eles substituem dúvida por decisão. E decisão repetida se torna identidade. E aqui está algo que considero essencial. A mente não respeita intenções. Ela respeita padrões consistentes. E quando o padrão muda, tudo muda com ele. E foi então que compreendi o ponto mais profundo de toda essa jornada. O homem não está tentando mudar sua vida. Ele está tentando deixar de ser quem ele sempre foi condicionado a ser. E isso exige uma ruptura interna. Um corte silencioso com a versão antiga de si mesmo. Não com raiva, mas com consciência. E nesse corte, algo poderoso acontece. O passado perde autoridade. E quando o passado perde autoridade, o futuro começa a se abrir. Então o homem percebe algo extraordinário. Ele não está preso à sua história. Ele está apenas preso à repetição da história dentro da mente. E quando essa repetição cessa, a história muda. E foi nesse momento que compreendi o maior princípio de todos. A verdadeira liberdade começa quando o homem para de repetir mentalmente quem ele já foi e começa a sustentar, com disciplina interna, quem ele decidiu se tornar. Então, depois desse encontro silencioso com a própria verdade, algo inevitável começa a acontecer dentro do homem. Ele já não consegue mais voltar a ser o mesmo. Não porque o mundo o impede, mas porque a consciência já não aceita mais a velha versão. Eu observei isso com atenção nos poucos que realmente atravessaram essa fronteira interna. Eles não estavam mais tentando mudar a vida. Eles estavam se tornando alguém que naturalmente vive uma nova vida. E essa diferença é absoluta. Porque tentar mudar a vida ainda mantém o homem preso ao problema. Mas tornar-se alguém novo dissolve o problema na raiz. E foi então que compreendi algo profundo.
Toda transformação real é uma mudança de identidade sustentada no tempo. Não é um momento, não é uma emoção, não é uma inspiração. É repetição consciente até que o novo se torne natural. E nesse processo, algo curioso acontece. O antigo eu começa a resistir com mais força. A mente tenta trazer de volta padrões conhecidos. As emoções tentam sabotar a nova direção. As circunstâncias parecem testar a decisão, mas isso não é um sinal de fracasso. É um sinal de transição, e eu vi isso repetidas vezes. Quanto mais próximo o homem está da mudança real, mais intensa se torna a resistência interna. E muitos interpretam isso como não está funcionando. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. É o sistema antigo lutando para sobreviver. E aqui nasce uma das verdades mais importantes. Toda mudança profunda exige persistência além da resistência inicial da mente. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora, essa afirmação se torna um compromisso diário, não uma frase ocasional. E o homem começa a entender algo essencial. Ele não precisa sentir que mudou. Ele precisa agir como se já tivesse mudado. E com o tempo, a ação começa a reprogramar a emoção. E a emoção começa a reprogramar a percepção. E a percepção começa a reprogramar a realidade. E então, lentamente, o novo eu começa a se consolidar. Não como uma ideia, mas como uma identidade viva. E nesse estágio, algo extraordinário acontece. O esforço começa a diminuir, porque aquilo que antes exigia disciplina consciente começa a se tornar natural. E isso é o verdadeiro sinal de transformação. Não é intensidade momentânea, é estabilidade interna. E foi então que compreendi. O homem não muda quando ele alcança algo externo. Ele muda quando não consegue mais sustentar internamente quem ele era antes. E nesse ponto, o passado deixa de ser referência. E o futuro deixa de ser dúvida. E tudo começa a ser guiado por uma nova certeza silenciosa. Eu já não sou quem eu era. E essa frase, quando verdadeira, muda tudo. Porque agora, o homem não está mais tentando se tornar algo. Ele já está se tornando. E cada ação apenas confirma essa nova direção. E foi assim que vi homens comuns se tornarem inevitáveis. Não por sorte, não por acaso, mas por alinhamento interno contínuo. E então chega o último estágio da jornada. Aquele que poucos homens na história realmente alcançam. Não é o estágio da descoberta. Não é o estágio da mudança. Não é o estágio da disciplina. É o estágio da inevitabilidade. O ponto onde o homem não está mais tentando se transformar. Porque ele já se transformou por dentro. E tudo ao seu redor começa a refletir isso. Eu observei com profunda atenção esse fenômeno em poucos indivíduos que atravessaram completamente o ciclo da mente limitada para a mente consciente. E percebi algo que sempre se repete. O mundo externo apenas confirma uma decisão interna que já foi tomada há muito tempo em silêncio. E nesse ponto, não há mais luta interna. A guerra termina. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque o homem parou de se contradizer. E isso muda tudo. Porque quando não há mais contradição interna, há direção. E quando há direção clara, a vida começa a se reorganizar com precisão surpreendente. Oportunidades aparecem, caminhos se abrem, pessoas certas surgem, e portas que pareciam fechadas começam a responder. Mas nada disso é acaso, é alinhamento. E então compreendi a verdade final que Napoleon Hill sempre insinuava em suas palavras. O homem não atrai aquilo que deseja, ele atrai aquilo que ele se tornou internamente. E nesse estágio, o desejo já não é mais ansiedade, ele é convicção. Eu sou capaz de mudar minha realidade a partir do que penso agora. Mas agora, essa frase já não é repetida como motivação.
ela é vivida como identidade. E o homem percebe algo profundo e definitivo. Ele nunca esteve esperando o mundo mudar. Ele estava apenas se tornando alguém que o mundo não poderia mais ignorar. E aqui está o ponto mais poderoso de toda essa jornada. O sucesso não é conquistado. O sucesso é reconhecido quando você finalmente se torna quem precisava ser. E então não há mais esforço desesperado. Há naturalidade, não há mais dúvida. Há presença, não há mais comparação. Há direção. E foi nesse momento que compreendi a maior lei de todas. A vida não recompensa quem quer. Ela responde a quem se tornou. E quando o homem se torna coerente dentro de si mesmo, o mundo externo não tem outra escolha senão refletir isso. Então, pela primeira vez, ele entende profundamente. Ele não está criando uma nova vida. Ele está apenas vivendo finalmente a vida que sempre foi possível para ele, mas que antes ele não conseguia enxergar. E agora ele caminha com uma certeza silenciosa. Não há mais retorno, porque ele não é mais a versão que duvidava. Ele é a versão que constrói. Ele é a versão que permanece. Ele é a versão que venceu dentro antes de vencer fora. E essa é a verdadeira vitória. Quando você não precisa mais lutar para acreditar, porque você já se tornou aquilo em que acredita. E assim termina a jornada. Não como um final, mas como um início inevitável. Porque o homem que muda a mente nunca mais retorna ao antigo mundo. Ele apenas avança, sempre. E mesmo depois de tudo isso, existe uma verdade que poucos estão preparados para aceitar. A verdadeira prova não é mudar uma vez, é permanecer diferente. Porque muitos homens conseguem despertar por um instante, mas poucos conseguem sustentar o despertar quando a vida volta ao normal. E é nesse retorno ao cotidiano que tudo é testado. As velhas distrações voltam, as antigas dúvidas sussurram novamente. O mundo tenta silenciosamente puxar o homem de volta ao que ele era. Mas o homem que compreendeu a lei da mente não reage mais da mesma forma. Ele observa, ele escolhe, ele não se perde mais na repetição automática. E foi isso que Napoleon Hill tentou revelar ao longo de toda a sua obra. O sucesso não é um evento, é um estado mental sustentado. E quando esse estado se torna permanente, algo profundo acontece. O homem não precisa mais buscar mudança, porque ele se tornou a própria mudança. E então, uma última pergunta permanece no ar, como um espelho para quem lê. Se você já soubesse com absoluta certeza que seus pensamentos estão criando sua realidade, o que exatamente você estaria escolhendo pensar agora? Porque no final, não é o destino que decide o homem. É o homem que decide o destino que vai aceitar construir. E essa decisão acontece agora, sempre agora. E assim chegamos ao fim desta jornada. Mas talvez para você este não seja um fim. Talvez seja o momento em que algo dentro de você finalmente desperta. Talvez seja o instante em que você percebe que nunca esteve preso ao mundo, mas às suas próprias crenças. Se essa mensagem tocou a sua mente e o seu coração de alguma forma, não ignore esse sinal. Porque às vezes, uma única reflexão pode ser o início de uma nova vida. Se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que mais marcou você aqui hoje. Eu quero ler a sua história, a sua visão, o seu despertar. E lembre-se, você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que precisa estar para recomeçar. A mudança começa agora, dentro de você.